Mãe, são 3 letras apenas, a deste nome bendito. 3 letrinhas, nada mais, e nelas cabe o infinito. E palavra tão pequena, confessam mesmo os ateus. É do tamanho do céu e apenas menor que Deus. Abrimos o último episódio dessa temporada com o poema Mãe, do escritor gaúcho Mário Quintana. O programa de hoje vem carregado de emoções, com os relatos de pessoas que enxergam a maternidade atípica de forma especial. Prepare o lenço. Qual o sentimento que você tem trabalhando ativamente há tantos anos nessa causa, podendo auxiliar, acredito que você tenha visto muitas crianças crescerem e se desenvolverem ali, tendo feito esse acompanhamento, e qual que é o sentimento que isso te traz de poder auxiliar com o seu trabalho nesse desenvolvimento? Profundo amor e carinho por essas crianças, porque quando eu comecei a trabalhar nessa área, eu não tinha ainda formação nessa área. E eu comecei a sentir um amor tão grande por essas crianças que necessitam mais de acolhimento, e eu quis entender mais, por isso eu fui procurar estudar. Eu estudei o bacharel em psicopedagogia e depois eu fiz a pós em neuropsicopedagogia clínica institucional, já para poder ajudar, para poder dar esse acolhimento, fazer essa diferença na vida delas. E a gente nota que os estímulos, e não é só nas terapias, não é só, como eu estava dizendo, a família ela faz a diferença, porque somente em brincar com a criança, fazer algo que ela goste, tu já está estimulando aquele cérebro, que o cérebro aprende brincando, com repetições curtas, no tempo dele. E assim pode fazer vários, né, jogos, várias brincadeiras com para que essa criança venha se desenvolver. E o meu sentimento foi esse, de querer ver essa criança se desenvolver, de querer ver que ela cresça, que ela não fique somente, né, ali como uma criança a mais dentro de uma sala de aula, porque isso é uma outra coisa que é difícil. Eu me sinto grata, né, pela oportunidade. Não imaginava estar participando desse grupo, não me via capaz de assumir esse projeto. E quando eu comecei a participar, eu vejo um mundo de possibilidades. Sim. E o que a gente pode fazer e receber no final do encontro, aquele abraço, olha, muito obrigada, era o que eu precisava ouvir, aquela lágrima na hora do depoimento, não existe como te descrever esse sentimento, assim, é fantástico. E aí é que é a importância, sabe, os pais, as mães não desanimar e buscar, quanto mais informação melhor, né, e a informação liberta, a informação é tudo. Por isso que eu agradeço vocês por estar aqui, né, Sim. porque vocês também vão ajudar a propagar isso. A Margarida, assim, ó, ela é um exemplo para nós e muito ela me incentivou a estar nesse projeto, porque a gente vê ela como um exemplo de mãe, de mulher, assim, que dá conta de muitas coisas, e o filho dela já tem 23 anos, Sim. e ele recebeu esse diagnóstico há 23 anos lá, né, no início. E então, assim, ela não tinha o que a gente tem hoje de informação, de recursos, né, e até de muito preconceito. E aí pensando assim, nossa, ela tem tanto trabalho, né, com o filho em casa, e aí a gente vendo, poxa, mas eu não vou conseguir fazer, Sim. vou dedicar um tempinho a mais, né? Então ela acaba nos impulsionando. E poder ter essas trocas e perceber, assim, que essas mães encontram na gente um porto seguro, olha, tu vai conseguir me ajudar. E às vezes tu nem sabe como tu vai ajudar, mas tu diz uma palavra ou tu faz uma oração junto, e Era aquilo que ela precisava. é aquilo que ela precisava, assim como a gente fala para um paciente às vezes, né, ele só quer ser ouvido. Ele vem fazer um exame, mas ele queria mesmo é ouvir o teu bom dia, né, aquilo muda o dia dele. A gente sabe que muitas vezes quando elas recebem esse diagnóstico, né, vem a fase do luto, da não aceitação. Mas a gente tem que pensar que um filho, a gente sabe que quando programa um filho, um nascimento, a gente acha que a criança ideal é aquela que entra dentro dos padrões da sociedade.
Mas acontece que a criança ideal é aquela, né, que Deus envia pra gente da forma que ela é, dentro das potencialidades, dentro das especificidades dela. Ela pode vir a se desenvolver. Não é porque ela tenha algo diferente, uma condição diferente que vai fazer dela diferente, que vai fazer dela que não possa se desenvolver. Ela pode se desenvolver sim. E eu sempre penso, ó, todo mundo é diferente, né, às vezes a gente fica comparando com os outros, né, mas o nosso filho é o nosso filho e ponto, né, e a gente todas as mães devem trabalhar em cima disso, e fazer ele ser aceito, né, eu sei que hoje em dia as mães têm muito mais oportunidade do que eu tive. É nossa ideia, a gente começou com as mães da igreja, nossa ideia é ampliar o projeto, né, para que, mesmo pessoas que não são cristãs e que não frequentam a igreja, possam acessar também o projeto, porque a ideia é justamente trazer essa colaboração social, né, disseminar essa informação científica, né, e também oferecer esse suporte emocional e espiritual. Claro, a gente pede: "Ah, convida uma amiga, convida uma conhecida", porque acaba que por afinidade elas têm outras, pessoas, e a gente pede, tá ampliando essa roda de conversa, tá ficando maior. E, se Deus quiser, em breve já vamos precisar, nem inauguramos um espaço pequeno, vamos precisar de um maior. Uma missão de vida, eu É diria. uma missão, com certeza, uma missão de vida, que quando é aceita, assim, é abençoada. Com certeza tem rotina cansativa, tem muitos estresse, porque não tem, né, elas têm que correr para terapias, para tantas coisas, mas é algo assim, ó, que eu creio que são comissionadas por Deus, né, que Deus escolhe realmente, por algum motivo, né, Deus dá essas crianças, assim, especiais. E é uma benção a vida. Então é isso aí, né, não desanimar, né, e amar os filhos profundamente, procurar compreender, né. Não proteger, super proteger, mas compreender, né, essa questão desse desenvolvimento dele, desse como funciona essa coisa funcional dentro da cabecinha deles, né. Eu considero que a mãe atípica, ela é um anjo que Deus escolheu para criar essa criança com todo amor e para que essa criança venha ser luz na vida dela. Eu creio nisso.